villages to the Arabian Peninsula, the UAE is hoping to send a message to the rest of the Arab world that religious tolerance and freedom is the future. It's a call to get on the right side of history. 130 mil pessoas aguardavam o Papa Francisco no estádio Sheikh Zayed, em Abu Dhabi. Na primeira visita de um pontífice a um país árabe, a grande presença de católicos surpreendeu. São cerca de 2 milhões de fiéis em toda a península, terra natal do Islã. Fraternidade, a Arca de Noé, só que agora para salvar a paz. O ecumenismo ele é um esforço de união ou diálogo entre as fés. Inicialmente você tem um panorama menor, aqueles que expressam a fé cristã, ou seja, o católico, o protestante, o evangélico, o copta lá do Egito, todos aqueles que se dizem cristãos. Então, um esforço de diálogo, cooperação ou união entre essas fés. No sentido mais amplo, você tem o esforço daqueles que não têm a fé cristã, ou mesmo daquele que não tem fé nenhuma, da cooperação ou diálogo entre todas as pessoas, entre todos os homens, no sentido um pouco mais geral, ou no mínimo agnóstico, assim. Você tem várias religiões ou seitas, ou seitas pseudo-cristãs ou falso-cristãs, que dizem que professam, por exemplo, a fé em Cristo. Então você tem lá o kardecista que vai dizer, não, eu acredito em Jesus, eu leio a Bíblia. Você vai ter, de repente, uma pessoa envolvida com maçonaria que ele vai dizer, não, é possível ser maçom e ser cristão. Então você vai ter toda essa problemática aí, que aí já seria uma questão mais apologética, que eu dou aula de apologética também, que seria esse estudo desses grupos que também se entendem, se veem como cristãos também, mas eles não têm a Bíblia como único manual de fé. Então aí já é um dos problemas que tem, que vai trazer o ecumenismo. Você definir essa pessoa que realmente ela quer simplesmente conversar com você, porque se o esforço é para o diálogo, é para a cooperação, é para a aceitação, eu acho que não precisa nem de ter um nome para isso. O respeito ele tem que ser geral, com todas as pessoas, independente da fé que ela professa. Agora, se eu estou tentando aqui trazer para dentro desse diálogo uma interação teológica, aí eu posso levar para um outro problema, que é o sincretismo. Porque quando a gente começa a falar, não, vamos sentar todo mundo junto, porque teologicamente é meio que a mesma coisa, você vai caminhar para esse sincretismo aí. Inclusive quando você vai em alguns sites especializados católicos, existe um movimento de tentar desconstruir a reforma para se incluir o ecumenismo. O que eu quero dizer com isso? Existem alguns teólogos católicos que vão tentar colocar assim, é necessário o ecumenismo, porque na verdade aquilo que ocorreu há 500 anos atrás não foi baseado em problemas ou divergências teológicas irreconciliáveis, mas foi por causa da intolerância no diálogo. Ou seja, eu tento tirar o foco do problema teológico que era e ainda é grave de alguns grupos que se dizem cristãos, e eu tento levar isso para a questão da intolerância. É muito parecido com o que a gente vê hoje, essa questão de homofobia ou não homofobia. Tenta tirar o foco daquilo que a Bíblia diz e levar o foco para a questão da intolerância. Não, na verdade você está sendo intolerante. Só que o problema é que para esses grupos, no final das contas, para você conseguir ser intolerante, você vai ter que abrir mão da Bíblia também. De princípios básicos. De princípios básicos.
Agora, o que nos interessa? O ecumenismo. Deus se agrada dele? Vamos aguardar aí, aparecer essa imagem aí. O católico, o espírita, um bandido, todo mundo junto. Ah, que beleza, aí ó. Aí, gente, ó. Até a bandeira já, ó. Num tempo onde o que aconteceu politicamente correto, tornou-se comum encontrarmos entre os evangélicos a defesa de cultos interreligiosos, a união, né, das Bíblias com as doutrinas bíblicas, cedendo assim a pressão de parte da sociedade, que em nome do amor tem defendido o ecumenismo. Não se esqueçam que na maioria das igrejas tem jesuítas infiltrados. E ó, diante disso, gostaria de elencar 3 motivos básicos que não considero correta a celebração de cultos ecumênicos. Aí já é para as Escrituras. Primeiro, as Escrituras afirmam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode chegar a Deus, senão por ele. João 14:6. Segundo, não existe unidade espiritual entre a verdade que é Cristo e outras divindades. Assim como a luz e trevas não podem coexistir no mesmo ambiente, não é possível um culto com aqueles que negam a salvação exclusiva pela graça de Cristo. Nós vamos ter muito problema, hein, amados? Terceiro, a participação de um culto numa espécie de convivência cobelegerante, em favor de Deus, contribui para que não cristão acredite que toda religião é boa, e qualquer que seja a sua crença, no final das contas, o levará à presença de Deus. Do ponto de vista bíblico, isso é uma grande falácia, pois as Escrituras nos ensinam que a única possibilidade do homem ser salvo é mediante Cristo. Imagina que bagunça que vai ser. Aí, eu não vou ler tudo não, para não cansar vocês, mas só um pedacinho aqui. Se você quiser ler. Para terminar esta breve reflexão, afirmo que, lamentavelmente, a teologia liberal e seus teólogos relativistas têm contribuído com a frouxidão doutrinária de boa parte da igreja brasileira. Infelizmente, o número de evangélicos que tem relativizado as sagradas escrituras em detrimento de uma teologia extremamente equivocada se multiplica aos olhos vistos. É verdade. Interessante isso aqui, ó. Para terminar. Em tempos difíceis, como nós precisamos regressar à palavra de Deus, fazendo dela a nossa única regra de fé, prática e comportamento, até porque somente assim conseguiremos corrigir as distorções provocadas pelo liberalismo teológico que tantos males têm feito. Então, meus amados, é isso que eu tenho para passar para vocês. Que Deus abençoe e te guarde para resplandecer sobre ti, e Deus permita fazer um próximo vídeo. Fica alerta, porque já era. Nós já entramos na nova ordem mundial religiosa. Only one thing matters in this life. Will you make it to the